versículo vai ser o de número 6 também. Daniel 6, versículo 6. Diz assim, ó: Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Somente até aqui, a igreja diga amém. Os irmãos podem tomar os seus lugares. Glória a Deus. O tempo passa e as coisas elas mudam, mas tem coisa que elas se repetem, né? Tipo, aqui nós vemos aqui essas autoridades, conforme lemos aqui, presidentes, capitães, governadores, prefeitos, príncipes. Quem entendeu que aqui só gente grande, gente de poder? Gente que estava ali, irmão, para trabalhar pelo povo, né? Igual hoje também no Brasil, em qualquer parte do mundo que a gente tenha representantes na área política, eles são levantados para trabalhar pelo povo. Igual aqui, estava ali, eles tinham a causa social, o interesse do bem-estar do povo, só que em vez deles estar trabalhando e buscando amenizar o sofrimento, trazer benefícios para o povo, eles estavam com Daniel atravessado assim na garganta. Por que estavam atravessados com Daniel na garganta? Porque Daniel, irmão, ele era judeu e ele chegou na Babilônia bem novinho, ele devia ter uns 15, 16 anos. E ele chegou na Babilônia, irmão, assim com uma decisão. Se você abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz que Daniel assentou no coração não se contaminar com o manjar do rei. Então, Daniel estava na Babilônia, mas ele jamais queria que a Babilônia estivesse nele, né? Então, esse era o propósito de Daniel. Estou na Babilônia, não por vontade própria, ele foi levado como escravo, ali naqueles dias que Nabucodonosor fez uma guerra contra Jerusalém, venceu, levou milhares de pessoas como escravos para a Babilônia, e entre os milhares de escravos estava Daniel. Só que ele chegou na Babilônia, irmãos, decidido a não se contaminar com os manjares do rei, com aquilo que o mundo babilônico vivia. Então ele foi fiel desde a sua mocidade. Um homem de Deus desde a sua juventude. Quem já leu o livro do profeta Daniel, irmãos, né, que traz assim a sua biografia, não completa, mas a gente tem uma visão assim do que era Daniel. Bom, esse homem nunca demonstrou fraqueza em nenhum momento. Esse homem, ele nunca cocheou entre 2 pensamentos, uma coisa tão comum na igreja. Você vê, tem gente que domingo à noite ele é tão crente, e segunda-feira já está dividido entre 2 pensamentos, 2 caminhos. Daniel não, ele era um homem de Deus. A Bíblia Sagrada mostra que ele era um homem que teve uma trajetória, irmão, sempre subindo, melhorando, crescendo, prosperando em tudo, sempre. E quando chegamos no capítulo 6, o rei agora Dário, porque Daniel ele foi
contemporâneo de 4 reis na Babilônia: Nabucodonosor, Belsassar, Ciro e Dário. Então, todo o tempo que Daniel teve na Babilônia, 4 reis passaram pelo trono: Nabucodonosor, Belsassar, Ciro e, por último, Dário. A gente sabe que 4 cabeças são 4 mentes diferentes, né? São 4 tipos de governo, 4 tipos de ideia, 4 tipos de trabalho. Só que Daniel não se deixou levar por nenhum deles, porque Daniel não era governado pelo homem, mas Daniel era governado pelo Senhor, irmãos. Então isso aqui é fundamental nós entendermos. Todo mundo fala sobre Jeremias, calabouço, ameaça de morte, prisão. E qual a razão de tanta perseguição contra o profeta Jeremias? É porque Deus usava Jeremias para profetizar aos judeus que não adiantava eles querer resistir aos babilônicos, que eles deviam se entregar e ir como prisioneiro para poder escapar pela vida deles. E eles olhavam para Jeremias como Jeremias sendo um traidor. Tu imagine um cara que está no país dele dizendo: olha, não adianta vocês lutar, guarda a espada, esquece esse negócio de guerra, se entrega, vão tudo para a Babilônia, porque não adianta vocês querer ir para a guerra, vocês vão perder, vão morrer tudo. Porque Deus havia mostrado. Então, para os judeus, Jeremias era um traidor da pátria. E traidor, onde é o lugar de traidor? Na cadeia. Só que, na verdade, Jeremias nunca foi um traidor. Jeremias, ele amava o seu povo. E a mensagem que ele pregava, irmãos, não é que ele virou a casaca, é que ele queria o melhor para o seu povo, e o melhor naquele momento era não resistir à luta, porque Deus havia entregue ele nas mãos do rei da Babilônia. Só que Jeremias foi perseguido, apanhou, foi para o calabouço, sofreu tanta calúnia por causa das suas mensagens, e a causa era essa. Por que rejeitaram Jesus, irmãos? Por que tu acha que Jesus foi rejeitado? Quem lembra que quando Jesus veio, Roma subjugava Israel? Quem lembra? E Jesus era o descendente de Davi. Davi era um cara que matou urso, matou leão, matou gigante, destruiu os filisteus, amorreu, cananeu. Davi era guerreiro. E eles esperavam que o descendente de Davi fosse um cara igual Davi, bom de espada, bom de guerra, bom de luta. Aí vem Jesus, irmão, pregando paz e amor. Vem Jesus dizendo: olha, se te bater aqui, dá aqui. Se te tomar a capa, dá o vestido. Se te fazer andar 1 milha, vai com ele 2. Vem Jesus e diz: olha, não resista ao mal, mas paga o mal com o bem. Aí eles olham e dizem: esse cara não pode ser da família de Davi. Esse cara é um frouxo, é um covarde. E aí, essa foi uma das causas principais deles terem rejeitado Jesus. Veja que Jesus está quase para subir ao céu após a ressurreição, e alguém faz a pergunta: escuta, Senhor, tu vai restaurar o reino a Israel antes da tua vinda? Veja que Jesus está indo para o céu, e a preocupação deles não é o reino de Deus, é o reino de Israel. Se nesse tempo, entre a subida e a descida dele, ele estaria restaurando o reino de volta para Israel. Aí Jesus disse: olha, não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora é o seguinte, vão para Jerusalém e busquem o poder dos céus. Fica lá. Então, às vezes, nós achamos que o reino da terra é o céu. E há uma diferença, meus irmãos. Quem entende que Jesus ele veio fazer a proclamação do reino de Deus na terra. Quem entende isso, levante a mão. E esse reino de Deus, escute isso, irmão, não se ofenda comigo, esse reino de Deus não é PT, não é PL, não é PSDB, não é PMDB, não é PSD, não é o PSC, o Partido Cristão. O reino de Deus, irmãos, é espiritual. E nós não estamos entendendo isso. Daniel entendeu. Ele foi servo no reinado de Nabucodonosor, ele foi servo no reinado de Belsassar, ele foi servo no reinado de Ciro e ele foi servo no reinado de Dário.
No reinado de Nabucodonosor, ele quase sofreu lá aquela situação lá por causa do sonho, graças à revelação, livrou todo mundo da morte. E agora no reinado de Dário, irmãos, a inveja do povo, porque Daniel, se você ler aqui no capítulo 6, versículo 1, o rei constituiu 3 príncipes. E um príncipe sobre os 3, que era Daniel. Então Daniel, sendo um forasteiro, um estrangeiro, um judeu, ele estava numa posição acima dos caldeus. Quer dizer, o pessoal da terra estava subordinado a Daniel, que era estrangeiro. Amém, meus irmãos? Porque Deus, irmãos, Ele te abençoa em qualquer lugar. Tu lembra como Deus abençoou José no Egito? Deus não disse, olha José, saia do Egito e aí eu vou te abençoar. Deus abençoou José no Egito e fez de José um instrumento de salvação para a sua família. Então esse negócio, irmãos, que as pessoas, eu escuto muito, né? A minha mulher agora à tarde estava escutando uma pregação, aí o cara estava pregando assim, olha, você que tem coisa velha em casa, você que pega coisa e reaproveita, os demônios gostam disso. Falei, ó, até aqui ele pregou a verdade, agora já está falando besteira. Então quer dizer que você não pode reaproveitar uma coisa usada? Diz que os demônios gostam de coisas reusadas? Pois se você tiver uma coisa lá que não quer usar mais, me dê, que eu levo para minha casa. E garanto que não vai ter nenhum demônio que vai se ocupar ou que vai ocupar espaço lá em casa. Mesmo naquela coisinha usada que ainda é útil, eu uso sem problemas. Então tem muita coisa assim que as pessoas acabam espiritualizando muito, irmãos. Ah, que o demônio habita em coisas velhas. O demônio não habita. Irmão, se o teu dinheiro não dá para comprar nova... Quem me entende? Rapaz, eu tenho coisa velha lá em casa porque o meu dinheiro não dá para comprar nova. Daí Jesus, tem misericórdia, você não vai deixar o satanazinho lá na minha coisinha velha só porque eu não posso trocar por uma nova? Claro que não, meus irmãos. Então existem umas pregações que são verdadeiros absurdos, que qualquer pessoa que não tiver um pouquinho de conhecimento, vou tirar, é velho, vou tirar. Não tire o velho quando você puder colocar o novo. Né? Eu estava trabalhando na Vila Paraná, não deveria nem dizer o nome do lugar, mas já saiu agora. Eu estou trabalhando e veio uma moça com um rapaz e tinha um colchão velho na calçada. E eles juntaram aquele colchão e levaram para casa com uma alegria. Alguém disse, esse colchão não serve mais para nós aqui, vamos jogar fora. Alguém passou e disse, lá em casa está faltando. E levou para casa para reaproveitar. Será que tem problema, irmão? O único problema é que alguém vai agir com preconceito. Junta lixo. Tirando isso, meu irmão, não vai te atingir na vida espiritual em nada se você precisar. Né? Então, o que nós vemos, irmãos, é que a inveja é uma coisa terrível. Daniel começou a prosperar, estava acima dos caldeus. E aí eles disseram assim, esse cara não pode estar acima de nós. Nós somos aqui da terra, somos... patriota, esse cara é um estrangeiro, o que ele vem aqui tomar o nosso lugar? E aí o que eles fizeram? Criaram uma lei, irmãos, que qualquer pessoa que no espaço de 30 dias fizesse uma oração, um pedido a qualquer homem, ou qualquer Deus que não fosse ao rei Dário, essa pessoa deveria ser jogada para os leões. Quem prestou atenção no que a gente leu, diga amém. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, o que é que Daniel fez? Continuou com a sua rotina de oração. 3 vezes ao dia, Daniel orava, a Bíblia diz em Daniel 6:10, que no seu quarto haviam janelas abertas para Jerusalém. Não pense que as janelas eram como essas, que vai ali e abre. Não, as janelas eram aberturas nas pedras, e elas eram fechadas com um tipo de veneziana da época que fabricava para ter privacidade. Não quer dizer necessariamente que Daniel, quando ia orar, ele ia lá, retirava a veneziana que dava privacidade e ficava com a janela aberta. Quer dizer que haviam janelas feitas na sua casa, no seu quarto, que dava para a banda de Jerusalém. Não é que eles estavam perto de Jerusalém, eles estavam a 1000 quilômetros de Jerusalém. Mas as janelas eram abertas na direção de Jerusalém, só que Jerusalém estava a 1000 quilômetros. Mas em 1 Reis 8:48, Deus disse,
Quando vocês transgredir, pecar, que vocês forem levados cativos, ou que acontecer qualquer praga, maldição, façam assim, em qualquer lugar do mundo que vocês estiverem, orem na direção de Jerusalém, na direção onde está a minha casa, e eu ouvirei dos céus. Então, por isso Daniel orava naquelas janelas que dava para a direção de Jerusalém, porque cumprimento de 1 Reis 8:48. E ali Daniel orava. E os inimigos de Daniel foram atrás, presenciaram Daniel orando e fizeram o quê? Denunciaram, e então Daniel foi condenado a ser lançado na cova de leões. Agora, meus irmãos, tem uma coisa aqui muito linda, que vocês conhecem. Daniel foi jogado na cova, e quando Daniel caiu na cova, Daniel não estava sozinho. Quem é que estava lá? O anjo do Senhor. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que quem passa tempo com Deus, Deus também passa tempo com ele. Ó, você aí que não tem tempo para orar. Ah, pastor, não dá tempo, a vida é muito corrida, correria, corre aqui, tempo é dinheiro e tal, não tem tempo para orar. Assim, meu irmão, quem não passa tempo com Deus, Deus também não vai passar tempo contigo. Quantas vezes por dia Daniel orava? 3. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus passou a noite toda com Daniel na cova. Eu sempre costumo pensar que Daniel não passou com os leões, Daniel passou com o Senhor, irmãos. Porque Deus estava com Daniel naquela cova. Feliz aquele que tem tempo para o Senhor, irmãos. Tempo para vir a um culto, tempo para ler a Escritura, estudar a palavra de Deus, tempo para fazer uma campanha, ensaiar um hino, louvar ao Senhor, participar dos cultos regularmente na casa de Deus. Vai chegar um tempo, irmãos, que você não vai poder mais passar o teu tempo com Deus, e aí quando você não puder passar o teu tempo com Deus, Deus vai passar o tempo dele com você. Lá no leito do hospital, igual aqui dentro da cova dos leões com Daniel. Nós precisamos melhorar um pouquinho mais o nosso relacionamento com Deus, irmãos. Quem ama Deus? Quem é que já foi bem apaixonado no seu casamento? Levante a mão. Quem ainda é? Então você não quer. Quem ainda é bem apaixonado? Melhor, quem é bem apaixonado? Você não gosta de conversar com quem você ama? Você não gosta de estar onde está a pessoa a quem tu ama? Assim é Deus, irmão. Dizer que amamos a Deus, mas não temos tempo para orar. Dizer que amamos a Deus, mas não temos tempo para ler a palavra, para estudar a Bíblia. Né? A gente estuda para passar no Detran, estuda para passar no vestibular, para passar no Enem, estuda para fazer prova aqui, para fazer prova lá, e a gente tem que, às vezes, mostrar o conhecimento que a gente tem em alguma área para poder ocupar uma vaga, um espaço no mercado de trabalho, em qualquer lugar, a gente estuda. Agora, a gente quer ir para o céu sem estudar. Quem é candidato a morar no céu? Irmão, hoje a gente tem um GPS, né? Vou lá em Jaraguá. GPS. Mas e quando não tinha GPS? Ah, vou lá em Mato Grosso. GPS. E quando não tinha GPS? Quem usou aqueles mapas rodoviários? Para não dar burrada, fazer burrada na estrada. Comprar o mapa rodoviário e ficar vendo, BR-116, BR-papapi, 277, papapi, vou por aqui, papapá. Você pegava a estrada já sabendo aonde você ia. Agora, nós queremos ir ao céu, mas não sabemos como faz. Às vezes a pessoa está na igreja, irmão, mas ela conhece mais de futebol, de política, de novela, de filme, do que das coisas de Deus. Você é um bom conhecedor das coisas seculares, mas você quase não conhece as coisas de Deus. Então tem que melhorar o conhecimento. Jesus disse, eu vou para o Pai, tá? E depois vocês me seguem. O que é que Filipe disse? Senhor, nós não sabemos o caminho, como é que a gente vai saber, Senhor? Jesus ficou decepcionado, né? Ô Filipe, 3 anos e meio comigo e tu ainda diz que não sabe o caminho, rapaz? Que é isso?
Então, meu irmão, nós temos que ter tempo para Deus. Outra coisa aqui, ó, Daniel não estava orando porque tinha uma cova de leões. Daniel orava porque ele tinha o hábito de orar. O médico falou que eu estou com câncer, o médico falou que eu estou com diabetes, o médico falou que eu estou com pressão alta, o médico falou que eu estou com tumor no intestino, com tumor no útero, vou ter que fazer uma campanha, vou ter que orar. Daniel não orava por causa da cova. É um crente, irmão, que vai dobrar o joelho só quando a barriga dói. Imagine você ter um amigo e esse amigo, cada vez que liga, pede dinheiro para você. Você fica chateado, diz, pô, esse cara só me liga quando precisa. Está precisando, tocou o telefone, você já sabe que ele vai pedir uma grana. Tem pessoas assim ou não? Agora, tu acha que Deus se agrada de um crente que ele só dobra o joelho para chorar as pitangas? E dizer, Deus, eu estou doente, eu estou desenganado, eu estou assim. Meu irmão, ore estando desenganado, mas ore quando não está enfermo também, meu irmão. Tenha prazer de orar na presença de Deus, meus irmãos. Nós precisamos ter esse prazer de falar com Deus. Então, é uma coisa assim, meia na obrigação, né? Ah, meu Deus, é só Deus. Só Deus aí vai orar. Está tudo bem? Não ora. Está tudo bem? Não vem na igreja. Irmão, não façamos assim, meus irmãos. Sejamos agradecidos a Deus também pelas coisas que Deus faz. Não vamos chegar aqui na presença de Deus, irmão, só quando a gente estiver precisando de alguma coisa, né? Casamento estragou, o filho está na droga, o marido está desempregado, a casa está atrasada, o carro está com busca e apreensão, os remédios não fizeram efeito e o médico desenganou. Vou ter que buscar Deus. Não faça isso. Se precisar buscar Deus num apuro, busque. Só que busque antes. É igual Daniel, não tinha cova, não tinha lei, não tinha ameaça, não tinha nenhum problema. Daniel estava bem, Daniel estava próspero, mas 3 vezes ao dia Daniel orava. Quando levantaram a questão da cova e criaram a lei, Daniel continuou com o mesmo costume de 3 vezes ao dia orar. Então, as leis dos homens não alteraram em nada a vida de Daniel. E é isso que Deus espera da gente. Que a gente mantenha, irmãos, uma rotina, né, um hábito de pelo menos orar um pouquinho. O crente que não ora, ele é muito gelado, irmão. Você pode ver hoje, tem irmãos na igreja que, glória a Deus, dele incomoda o outro. Por que incomoda? Porque a pessoa está muito gelada. Se tem um crente meio alegre na igreja, todo mundo faz questão de olhar onde é que está. Porque o normal é estar gelado. Então quer dizer, um crente que não é gelado, ele é anormal para os outros. Mas na verdade esse crente está certo, irmão. Quem está errado é nós. Que não oramos, não glorificamos, não falamos em língua, não demos demonstração de estar sentindo a presença de Deus. O errado é nós, meus irmãos. Porque nós é que deveríamos estar também glorificando a Deus. Então, pessoas que não dão glória a Deus, em hipótese alguma, a pessoa entra, pode ser o hino mais bonito, a pessoa não se alegra, não dá glória a Deus, pode ser uma palavra boa, pode ser um culto gostoso, a pessoa está ali, fria, gelada, não se alegra, não glorifica. Se é batizado com o Espírito Santo, línguas não fala, entra frio, vai embora frio, e assim segue a vida dessa pessoa. Então nós precisamos criar, meus irmãos, o hábito de orar. Quem ora, irmãos, ele fica mais avivado, mais despertado. A oração, ela acaba trazendo mais vida espiritual para nós, meus irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus orava madrugadas inteiras, né? E assim foi os homens de Deus. Moisés subiu no monte, ficou 40 dias e 40 noites. O profeta Elias jejuou 40 dias e 40 noites. Os 3 jejuns de 40 dias da Bíblia foram Moisés, Elias e Jesus. Homens de Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que tentar vencer essa carne.
Essa carne, ela quer festa, ela quer descanso, ela quer só as coisas do mundo. Mas nós precisamos vencer a nossa carne, meus irmãos. Dobrar o joelho e orar. E escuta, irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Você tem que orar e não rezar. Alguém tem na Bíblia aí que é para rezar? Quem é que tem na sua Bíblia orar? Rezar, segundo o dicionário da língua portuguesa, rezar é decorar alguma coisa e recitar. Então não existe na Bíblia nenhum versículo que diga deveis rezar. Não existe. Existe na Bíblia versículos que dizem que temos que orar. Orar, meus irmãos, é você falar com Deus, expor a tua necessidade, aquilo que você sente e precisa. Reza são coisas decoradas que você decora e você recita. A Bíblia não ensina a orar, a Bíblia não ensina a rezar, a Bíblia ensina a orar, meus irmãos. Eu até 86 eu rezava. Também a minha vida não mudava. Eu estava desenganado de médicos, ajoelhava e ficava ali, Ave Maria, a vida toda naquela. Salve Rainha, creio em Deus, tudo coisa decorada. Né? Mas a minha vida não mudou, irmãos. Eu estava doente eu ficava, estava desenganado fiquei, rezava noites e noites seguidas, todas as rezas que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência, pois eu era católico, frequentava a igreja quando criança, quando adolescente, depois quando adulto, dei uma relaxada, frequentava de forma bem esporádica, mas eu aprendi as rezas que me ensinaram. E no momento da minha enfermidade eu rezava. Só que nunca fui ouvido. Foram aproximadamente quase 2 anos de reza, pedindo a cura, pedindo um milagre, e não aconteceu. Rezei para Santa Catarina, rezei para Nossa Senhora Aparecida, rezei para todos os santos que eu conhecia, e nenhum deles me atendeu, meus irmãos. Até porque a Bíblia fala no Salmo 115 o quê? Que a imagem tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta. Então essas rezas, em 2 anos que eu fiz, não adiantou de nada. Por quê? Porque eles não podiam ouvir. Mas quando eu me converti, eu aprendi não rezar, aprendi a orar. E é uma coisa diferente, irmão. E é uma coisa assim que mexe muito com o teu lado espiritual, a oração. Por quê? Porque são coisas que às vezes você vai falar com Deus e aquela oração ela vai tomando uma dimensão, Deus vai derramando uma graça tão maravilhosa. Irmão, eu nunca chorei rezando. Eu rezava e não chorava. Irmãos, eu nunca falei em línguas estranhas rezando. Irmãos, eu rezava e eu era frio, irmãos. Eu era uma pessoa gelada, eu não sentia quase nada. Mas quando eu comecei a orar, a fazer orações, eu comecei a ter mais envolvimento emocional, mais prazer, mais alegria no espírito, meus irmãos. Até chorar, eu comecei a chorar nas minhas orações. E não levou muito tempo, irmãos, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não tinha 1 ano de crente, e eu já estava batizado com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas, irmãos. Aleluia, valeu a pena trocar a reza pela oração, meus irmãos. Quantos aqui ainda estão orando ou já estão orando? Levante a mão e diga graças a Deus. Quem notou diferença entre reza e oração? Levante a mão e diga glória a Deus. Há uma enorme diferença, irmãos, sem querer ofender ninguém. Mas é o tal negócio, irmão, se você não fazer, se você não provar, você nunca vai sentir como é. Certo? É igual aquele irmão que evangelizava o ímpio e ele dizia, não, esse negócio de Jesus eu não quero. Isso aí não é bom e não sei o que, eu não quero. Um dia o irmão estava chupando uma laranja e disse, amigo, tu sabe se essa laranja é doce ou azeda? Ele falou, quem deve saber é você que está chupando ela. Ele falou, assim é o cristianismo. Tu nunca vai saber realmente o que é o cristianismo sem que primeiro você participe. Você pode ouvir falar sobre oração. Ouvir falar sobre oração é uma coisa, é teoria. Orar é a prática da oração, irmãos. A teoria da oração é gostosa, é bom ouvir falar sobre oração, estudar sobre oração,
mas orar é inigualável, meus irmãos. Quem ora, o céu se abre sobre a vida dele. Quem já sentiu a presença de Deus aqui nesta noite? Verdade isso, igreja. A oração é incomparável, meus irmãos. Então, tenha o hábito de orar, meus queridos irmãos. Diga para Jesus: olha, Senhor, eu vou ter agora, daqui para frente, os meus propósitos de oração contigo, meus propósitos de estudar a palavra, os meus propósitos de ir ao culto. Irmão, é coisa mais gostosa você ter o propósito do culto. Domingo tem culto, domingo eu vou, né? Sábado tem culto, sábado eu vou. Sexta tem, a menos que você não possa, mas se você pode, venha. Quanto mais você participa, quanto mais você se envolve, mais da graça e da presença de Deus você recebe na tua vida. Quanto mais você se envolve, mais Deus te abençoa. Então se envolva com as coisas de Deus. Daniel 3 vezes ao dia. Quem sabe que Daniel era um príncipe? Bom, ele fazia despacho no palácio. Tu pensa quanto papel passava na mão desse homem. Bom, pensa quanta reunião esse homem participava. E não era que nem hoje, né? Vamos fazer uma videochamada aqui. Ó, pessoal, alô, todo mundo aí, beleza? Não era reuniãozinha por videochamada, não, irmão. Era presencial. Reuniões, despachos, atendendo à necessidade do povo. Ele era um homem de muita responsabilidade. Como é que um homem desse ainda tem espaço para 3 vezes ao dia orar? Mas sabe o que está roubando o nosso tempo de oração, né, irmãos? Não precisa nem falar que os irmãos sabem. Tem vários ladrãozinhos de tempo aí, meus irmãos. Olha, a gente pensava que ser mãe de bebê roubava tempo. Agora tu está vendo que tem algo que não é o bebê que você deu à luz, mas algo que rouba mais tempo que o teu bebê roubava de ti. Porque quem tem mãe se envolve para cuidar de uma criança não é fácil. Mas, irmão, tem uma coisa aí que toma mais tempo do que uma criança. Tem uma coisa aí que toma mais tempo que o teu marido. O teu marido nem te atrapalha. Quem mais está tirando o tempo teu da oração não é o teu marido, não é a tua mulher, não é o teu filho, não é o teu trabalho secular, não é nada. Quem mais está roubando o teu tempo de oração, você sabe o que é. E você vai se deixar dominar? Hein, meus irmãos? Sabe, eu me converti em 86. Até 86 eu tinha televisão em casa. De 86 até hoje eu não tenho televisão em casa. Não tenho e vou morrer sem televisão, se Deus quiser. Então, em 1986 eu tirei a nossa televisão. E na época nós estávamos com uma TV a cores bonita, tirei ela. Mas antes disso nós tínhamos uma TV que era um lixo de TV, quebrava. Irmão. Quando aquela TV quebrava, nós ficava louco. Quem lembra da Telefunken aqui na Getúlio Vargas? Não, liga para a Telefunken, liga para eles arrumarem. Rapaz, nós vivíamos numa miséria do cão. Mas nós nunca deixamos a TV quebrada. Não podia perder o filme, não podia perder o capítulo da novela, não podia perder o programa semanal do Fantástico. Então, quando quebrava a televisão, dá um jeito de arrumar esse negócio. Eu ficava doido. Hoje não é a televisão que deixa os crentes doidos. Hoje é a internet. Você quer ver mulher braba, se o marido não paga a conta da net. Bobear, apanha. Não, você tem que pagar, porque cortaram e papapá. Irmão, hoje a coisa mais importante dentro da casa da maioria das pessoas, tomara que não seja na tua. Você fica sem comer, você fica sem beber, você fica até com a água cortada, mas sem internet muitos não ficam, meus irmãos. Estão tão viciados na internet. Vão dormir tarde. Você olha, está lá, né? A pessoa navegando tarde da madrugada, levanta de manhã, moído, quebrado, indisposta. O trabalho de casa não produz muita coisa, né? Não tem como ficar de madrugada na internet e depois levantar, lavar roupa, cozinhar feijão, assar carne, fritar isso, fritar... Não tem. Você quer dormir. Está moída, é óbvio que vai dormir. Irmão, isso aí está atrapalhando vida conjugal.
Gente viciada, irmão, que fica ali navegando. Às vezes o parceiro, a parceira esperando, quer dar uma namoradinha e a pessoa está lá postando, curtindo e navegando. Rapaz do céu, larga desse vício maligno, isso é coisa do capeta, irmão. Você não pode se deixar dominar por isso. Quando você se torna uma pessoa escrava da internet, você perde as tuas bênçãos. Porque você dá muito valor para aquilo ali e fica naquilo ali a vida toda. Então, seja moderado. Use a internet, mas tenha limite. Tenha domínio próprio. Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. Então, Daniel, ele orava constantemente. Os leões não tocaram em Daniel. Por que não tocaram em Daniel? Porque todo mundo sabe que leão, ele gosta de carne. O alimento do leão é carne. Daniel era espírito, era um homem espiritual, cheio da graça. Agora pega um crente aí, irmão, viciado em pornografia, porque tem muito crente viciado em pornografia. E se você é viciado em pornografia, escuta isso. Você vai perder a tua salvação se você não se libertar. Pega um crente desse viciado em pornografia e joga dentro da cova dos leões para ver o que vai dar dele. Pega um crente que nunca jejua e joga dentro de uma cova cheia de leões para ver o que vai acontecer. Vai virar comida de leão. Então nós precisamos ter vida espiritual, irmãos. Nós precisamos ter desejo de orar, de buscar a presença de Deus, amém, meus irmãos? Precisamos fazer jejum para revestir a nossa vida na presença de Deus. Tu lembra que quando os discípulos foram expulsar um demônio, o demônio não saiu? Mateus 17. E aí eles perguntaram para Jesus, por que nós não podemos expulsar o demônio? Eles haviam expulsado vários demônios já. E a resposta de Jesus foi simples. Primeiro, por causa da vossa pequena fé. Tá? Uma pessoa que não tem fé, ele não ora mesmo. Tá? Talvez o maior problema que impede a tua oração não é pecado. Talvez você seja uma pessoa de boa, não peca, mas também não ora. Por que não ora? Porque você não tem fé. Você acha que oração é perda de tempo, oração é falar em vão, orar não adianta, não vai acontecer nada. Então talvez o maior fracasso da tua vida de oração não seja pecado. Talvez se fosse pecado, você nem estaria aqui. Você estaria no baile, estaria festando, bebendo por aí, mas você está aqui. Por quê? Porque você é uma pessoa de bem. Você não vive em pecado. Só que você tem uma fé muito pequena, uma fé muito fraquinha, e essa falta de fé que você tem não deixa você orar. Porque você não acredita no poder da oração. Eu também, irmão, se eu for fazer uma coisa que eu não acredito, eu não faço. Ninguém consegue me obrigar a fazer uma coisa que eu não acredito e que eu não gosto. Isso eu digo diante de Deus, a minha família me conhece, ninguém me obriga a fazer algo que eu não acredito e que eu não gosto. Se eu não gosto, eu não acredito, mas pode me espancar que eu não faço. Agora, se eu acredito, eu faço. Então, talvez o que impede você de orar é que você não crê na tua oração. Talvez você não acredite que Deus vai se mover pela tua oração. Talvez você não acredite que Deus vai alcançar a vitória porque você está orando. E eu quero dizer nesta noite que você deveria acreditar no poder da oração, sim, meu irmão. Aleluia! Oh, bendito é o nome de Jesus. Comece a clamar dentro da tua casa, comece a clamar na tua vida, comece a buscar a presença de Deus e você vai ver Deus fazer grandes milagres na sua casa. Então coloque em prática a oração, busque a presença do Senhor. Daniel era homem de oração. Quando foi jogado dentro da cova dos leões, o anjo do Senhor estava lá. Irmãos, ele passou a noite naquela cova. Quando amanheceu o dia, o rei Dário foi lá. Gritou de fora da cova, Daniel, por acaso o Deus a quem tu serve continuamente, está bem assim, pode ler no finalzinho do capítulo 6. Daniel, por acaso o Deus a quem tu serve continuamente pôde ter te livrado da cova?
dos leões, Daniel lá de baixo gritou: o rei vive para sempre. Aleluia. Estou vivo. Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, porque em mim foi achada inocência. Nem contra o rei, meu senhor, e nem contra o meu Deus eu tenho pecado. O rei disse: tirai-o imediatamente da cova. Abriram a cova, retiraram Daniel. Daniel agora estava fora da cova, liberto, livre, guardado. Deus é fiel com aqueles que creem no seu nome. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, meus irmãos. Daniel estava livre, não havia um arranhão, não havia nada. Os leões não puderam tocar em Daniel. E aí o rei disse: tirem Daniel. Tiraram Daniel. E o rei disse: agora peguem aqueles que acusaram Daniel. Quem sabe que a lei da semeadura existe? Acusaram Daniel, jogaram Daniel na cova, agora vai inverter o processo. Daniel vai ficar fora da cova e quem acusou Daniel vai para dentro da cova. Será que vão ter a mesma sorte? Será que vão ter o mesmo livramento que Daniel teve? Será que Deus vai enviar o anjo para guardar pessoas má, pessoas violentas, pessoas rancorosas, pessoas invejosas? Porque quem foi jogado dentro da cova são as piores pessoas que você possa imaginar. Gente que caluniou Daniel, gente que traiu Daniel, gente que ameaçou Daniel, gente que fez fofoca da vida de Daniel, gente que tinha inveja de Daniel, que queria Daniel morto. Essas pessoas agora iriam para dentro da cova. Será que Deus ia enviar o anjo para guardar esse bando de gente que não quer nada com Deus? Não. Se você ler aqui no capítulo 6, os últimos versículos, diz que foram lançados os homens, as mulheres e os filhos. Às vezes a decisão que tu toma errada vai destruir tua casa. É igual aquela pessoa que se envolve com droga e vai se envolvendo e vai deixando dívida, vai deixando dívida, vai deixando dívida. Daqui a pouco as pessoas invadem a casa, matam mulher, matam filho, destrói a família, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa buscou o mal e trouxe o mal para si e para a sua casa. Então, quando esses homens tentaram destruir Daniel, eles estavam abrindo o quê? Legalidade para que o diabo destruísse a vida deles e da família. Quando Daniel foi tirado da cova, o rei disse: pega os homens, peguem suas mulheres e peguem seus filhos, joguem todos na cova. E jogaram. A Bíblia diz que antes que chegassem no fundo da cova, o leão já havia devorado e quebrado os seus ossos. Porque o Deus que guardou Daniel não estava guardando os ímpios. Amém, meus irmãos? Então há uma diferença para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus. Se você quer Deus te abençoando, Deus te guardando, Deus te protegendo, Deus te ajudando, faça alguma coisa para melhorar a tua vida. Não expulse Deus da tua vida, porque tem gente que expulsa Deus da vida dele, né? Quando você começa a fazer coisa errada, você está afastando Deus da sua vida. Em vez de você afastar